O sol nascia por trás das serras secas do sertão quando Eduardo, Felipe, João Paulo, Caio e Rogério se reuniram em frente à venda do seu Zé. Todos eram amigos de infância, apaixonados por aventura, acostumados a andar de bicicleta pelas estradinhas de chão da região. Mas naquela semana, eles planejavam algo diferente, uma cicloviagem de 3 dias atravessando as veredas, subindo serra e cruzando mata fechada, até um povoado antigo chamado Pedra Branca. Tinham combinado tudo: as bicicletas reforçadas, as mochilas com mantimentos, barracas, lanternas e, claro, coragem de sobra. O plano era simples: pedalar o dia inteiro, acampar à noite e, no terceiro dia, chegar à Pedra Branca. Só que nenhum deles imaginava o que os esperava nas noites daquelas estradas esquecidas. Primeiro dia, a estrada de poeira. Partiram ainda cedo, o chão estalando sob os pneus. O sol ardia como brasa, o ar seco queimava a garganta. Passaram por riachos secos, carcaças de bois, e vilarejos onde as casas de taipa pareciam abandonadas pelo tempo. Ao fim do dia, já exaustos, encontraram uma clareira próxima de uma velha cerca caída. "Aqui tá bom pra armar as barracas", disse João Paulo, sempre o mais animado. "Pois é, mas olha essa lua", respondeu Caio, olhando o horizonte. A lua subia redonda, amarelada, enorme. A primeira lua cheia daquela viagem. À noite, acenderam uma pequena fogueira. Conversaram, riram, lembraram dos tempos de escola. Mas perto da meia-noite, o riso cessou. Um uivo ecoou distante, vindo da mata. "Parece cachorro, né?", disse Rogério, tentando disfarçar o medo. "Cachorro, no meio do mato desses", Caio respondeu. "Eu é que não durmo tranquilo, não." Ficaram quietos por um tempo. O vento soprava, e o som parecia vir mais perto. Outro uivo, mais forte, mais longo. Eduardo levantou devagar, pegou uma lanterna e apontou para o escuro. "Tem coisa se mexendo ali." A luz tremulava entre os galhos, e por um breve instante, todos viram 2 olhos brilhantes, altos demais para serem de bicho comum, observando-os do escuro. O pavor tomou conta. Apagaram o fogo, entraram apressados nas barracas e ficaram em silêncio absoluto. O som dos passos, pesados, compassados, cercou o acampamento. Por longos minutos, a coisa rondou. Depois, o silêncio. Ninguém dormiu direito. Ao amanhecer, encontraram marcas no chão, pegadas enormes, meio humanas, meio de fera. Segundo dia, o silêncio da mata. O grupo seguiu viagem, agora mais sério, sem piadas. O medo estava nos olhos de cada um. Felipe, o mais cético, dizia que podia ser um animal qualquer, mas nem ele acreditava no que falava. O caminho os levou por um trecho de mata fechada, onde o sol mal atravessava as copas das árvores. Era um lugar abafado, onde nem os passarinhos cantavam. Quando o entardecer chegou, o grupo estava exausto. Resolveram montar acampamento às margens de um riacho raso. "Hoje dormimos mais juntos, e nada de fogo aceso", disse Eduardo. "Mas e se a coisa voltar?", perguntou Caio. "A gente sobe nas árvores, arma as redes lá em cima", sugeriu Rogério. "Já vi mateiro fazer isso. Bicho nenhum alcança", e assim fizeram. Com cordas e jeitinho, amarraram as redes entre os galhos altos de um grupo de angicos. Subiram, se ajeitaram e esperaram a noite cair. A lua apareceu de novo, cheia e brilhante, derramando luz prateada sobre a mata. Por volta da meia-noite, o uivo voltou. Dessa vez, mais próximo. O som vinha de vários lados, como se a criatura os cercasse. Eduardo segurava a lanterna, mas não acendeu. Lá embaixo, viram o vulto passar, uma criatura alta, de pelo grosso, andando sobre 2 pernas, farejando o chão, rosnando baixo. Quando ela olhou para cima, o brilho dos olhos encontrou os deles, e por um momento, o tempo parou. O lobisomem rosnou, mostrando os dentes, e tentou subir nos galhos. As unhas enormes rasgavam a casca das árvores, mas os galhos eram altos demais. Frustrado, o monstro uivou com tanta força que parecia que a mata toda gemeu.
Passou horas rondando, até desaparecer no escuro. Ninguém desceu até o sol nascer. Quando finalmente tocaram o chão, estavam trêmulos, exaustos. Se não fosse pelas redes, a gente tava morto, disse Caio, ofegante. Eduardo apenas respondeu: a gente tem mais uma noite, e eu não sei se vai nos deixar escapar de novo. Terceiro dia, a caçada final. O último dia de pedalada começou pesado. O silêncio dominava o grupo. Felipe havia sonhado com o bicho. Sonhou que ele o seguia pelo cheiro, que marcava o chão com o próprio sangue. Quando olharam para trás, viram os mesmos sinais da noite anterior, pegadas. Ele estava seguindo o grupo. Chegaram ao trecho mais isolado do caminho, uma região conhecida como Mata da Oiticica, famosa entre os moradores por histórias antigas de assombrações. Eduardo sugeriu que pedalassem até o escurecer, sem parar. Mas a mata era densa demais. Quando a noite chegou, não havia saída. Não dá mais. Ou paramos agora ou vamos despencar num barranco, disse Rogério. Montaram acampamento de novo, com pressa. Subiram nas árvores, amarraram as redes como antes, e ficaram em silêncio total. A lua subiu, mais brilhante que nunca, a última noite da lua cheia. De repente, o vento parou. Nenhum grilo, nenhum som. Apenas aquele cheiro forte de sangue no ar. E então veio o primeiro estalo de galho. Depois o segundo. E o uivo, tão próximo que parecia vir de dentro do peito de cada um. A criatura surgiu, rasgando o mato. Era imensa, o corpo curvado, os braços longos, os olhos vermelhos. Dessa vez, não havia dúvida, era um lobisomem. O bicho farejava o ar, como se sentisse o medo deles. Rondava as árvores, arranhava os troncos, pulava e caía, tentando alcançar as redes. Felipe não aguentou o nervosismo, gritou. O lobisomem rugiu e avançou, subindo com uma força descomunal. Eduardo puxou um canivete da mochila, gritou: corta o galho, corta! Num golpe, o galho se partiu e o lobisomem despencou. Mas ele se levantou rápido, enfurecido, rosnando e batendo nas árvores com tanta força que o chão tremia. Foi quando ouviram, ao longe, o som de um motor, um velho trator vindo da estrada. As luzes cortaram o escuro. Um homem gritava: quem tá aí? O lobisomem parou, olhou para a luz e fugiu, desaparecendo entre as árvores. O homem era seu Raimundo, um vaqueiro da região, que tinha saído de madrugada para levar leite ao povoado. Pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo nessa mata, em noite de lua cheia? Isso aqui é terra de maldição, disse ele, assustado. Os rapazes desceram, tremendo, explicaram tudo. Raimundo os levou até sua fazenda, deu abrigo, e ali passaram o resto da noite. Quando amanheceu, o velho mostrou algo nas margens da mata, pegadas fundas e manchas escuras. Mas ali, misturada ao sangue, havia um pedaço de tecido, como de uma camisa rasgada. Raimundo contou: sério, aqui perto morava um homem que desapareceu há anos, um tal de Tião das Veredas. Diziam que ele foi amaldiçoado por ter matado o próprio irmão. Desde então, a cada lua cheia, a besta anda por esses matos. Os amigos se olharam, sem dizer nada. Sabiam que tinham escapado por milagre. Epílogo: a estrada e o silêncio. Chegaram à Pedra Branca no fim do terceiro dia, exaustos, sujos, mas vivos. Lá, ninguém acreditou na história deles. Mas até hoje, quando a lua cheia nasce sobre a serra e o vento sopra da mata, cada um deles lembra daquele som. O uivo que parecia vir do próprio coração da noite. E nenhum deles, nunca mais, fez outra cicloviagem. Porque no sertão, quem conhece o chão que pisa, sabe. Há caminhos onde a lua não é só luz, é um aviso. O vento assobiava forte pelas campinas de Brejo Seco, um povoado esquecido entre serras e veredas, onde o silêncio das noites só era quebrado pelo canto distante de algum curió perdido. Era um lugar de gente simples, mas de coração firme, homens que viviam do gado, da lavoura e da fé. Entre eles estava seu Arlindo, um fazendeiro de meia idade, conhecido pela coragem e pela honestidade.
Dono de uma boa terra e de um rebanho respeitável, Arlindo era homem de palavra, daqueles que o povo escutava com atenção. Mas nem mesmo ele podia imaginar o inferno que estava prestes a cair sobre aquelas terras. Tudo começou numa noite de lua cheia, quando o capataz de Arlindo, Zé Bento, apareceu correndo, ofegante, gritando que algo havia invadido o curral. Quando chegaram lá, o cenário parecia tirado de um pesadelo. As cercas estavam destruídas, o chão coberto de sangue, e metade do rebanho jazia morto, despedaçado, como se uma fera descomunal tivesse se alimentado da carne viva. O que assustava mais não eram só as carcaças, eram as pegadas, enormes, fundas, meio humanas, meio de bicho. Nos dias seguintes, o mesmo aconteceu em outras fazendas, na de seu Ambrósio, Dona Marta, e até na de Chico Lemos, um homem bom, vizinho de Arlindo e seu amigo de anos. O povo começou a sussurrar o que ninguém queria dizer em voz alta. É um lobisomem, mas Arlindo não acreditava em lendas. Isso é bicho brabo, só pode ser onça ou lobo selvagem. Lobisomem é história para assustar menino, dizia ele, batendo o punho na mesa. Mesmo assim, os ataques continuaram. Cada noite era pior que a outra. As vacas sumiam, os carneiros apareciam abertos como se tivessem sido rasgados por garras. Alguns moradores juravam ouvir uivos longos, vindos da mata, sempre à meia-noite. À noite da caçada, cansado de tanto prejuízo e medo, Arlindo reuniu um grupo de homens. Zé Bento, Ambrósio, Chico Lemos, e mais 2 vaqueiros valentes. Eles se armaram com espingardas, facões e balas de prata, por insistência de Dona Marta, que dizia que só assim poderiam matar o amaldiçoado. Naquela noite, o luar parecia mais forte que nunca. O silêncio da mata pesava. O grupo esperou escondido perto do curral, as tochas tremulando, o cheiro de sangue ainda fresco. E então, ouviram um estalo de galho, um rosnado baixo, depois, o som de algo correndo, rápido, pesado, como um touro enfurecido. De repente, a sombra saltou por cima da cerca. Era enorme, peluda, de olhos vermelhos como brasa. Os dentes reluziam no luar. O monstro avançou sobre as vacas, e os homens abriram fogo, mas as balas comuns só o irritaram. Atira com a prata, homem, gritou Dona Marta de longe. Zé Bento mirou e disparou. A criatura rugiu, ferida, e fugiu para a mata, deixando um rastro de sangue. O grupo seguiu o rastro por horas, até chegarem às margens do rio do Brejo. Ali, o sangue formava poças na lama e, de repente, as pegadas começaram a mudar. De garras e patas, tornavam-se humanas. Arlindo se ajoelhou, espantado. Meu Deus do céu, é alguém, é um homem. As marcas levavam direto até uma velha cabana. Ao abrirem a porta, lá estava Chico Lemos, o amigo de Arlindo, deitado, suando frio, com o corpo coberto de cortes e sangue seco. Chico, Arlindo exclamou. O homem abriu os olhos, cansado, e murmurou. Eu tentei me amarrar, Arlindo, mas a maldição é mais forte. Silêncio. Só o vento entrando pelas frestas. Que maldição é essa, homem? Perguntou Zé Bento, recuando um passo. Chico chorava, tremendo. Faz um mês, fui até a fazenda velha dos Campos, buscar um bezerro perdido. Lá encontrei uma velha, uma bruxa, acho eu. Ela me pediu ajuda, mas eu neguei. Ela disse que eu pagaria com o sangue, e paguei. Toda lua cheia, eu viro aquilo. Eu sou o bicho que matou nossos gados. Arlindo sentiu o chão sumir sob os pés. O amigo de infância, companheiro de trabalho e de copo, era o monstro que assolava o brejo seco. Chico começou a se contorcer. A lua, subindo no céu, enchia a cabana de luz prateada. O corpo dele se esticava, a pele rasgava, e o uivo rasgou a noite. O lobisomem estava de volta. O fim da maldição. Os homens recuaram, o medo tomando conta. Arlindo, com lágrimas nos olhos, pegou a espingarda de Zé Bento, a de prata. Me perdoa, amigo, murmurou ele. O lobisomem saltou, e o tiro ecoou pelos campos.
O corpo caiu pesadamente, voltando à forma humana aos poucos. Chico jazia no chão, com um olhar sereno, como se a dor finalmente tivesse cessado. Dona Marta, que acompanhara de longe, fez o sinal da cruz. Agora o espírito dele vai em paz. Arlindo ajoelhou-se ao lado do corpo do amigo. Nunca mais, meu Deus, nunca mais quero ver coisa dessas nestas terras. O corpo de Chico foi enterrado sob uma grande árvore, na beira do rio. E dizem que, desde aquela noite, nunca mais houve ataques nas fazendas de Brejo Seco. Mas há quem jure, em noites de lua cheia, ouvir um uivo distante vindo das serras, como o lamento de uma alma pedindo perdão. E os fazendeiros, ao ouvir, fecham suas portas, apagam as lamparinas e murmuram: Descansa, Chico Lemos, que Deus te perdoe.